O halo não é só um trambolho de metal que fica nos carros da Fórmula 1, mas sim uma maravilha da engenharia, capaz de suportar mais de 12 mil quilos, ou seja, mais ou menos 2 elefantes africanos. Muito contestado no seu início, disseram que era um feio, disseram que não servia para nada, mas hoje é fundamental para a segurança de qualquer piloto em qualquer categoria de Fórmula. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 8 casos em que o halo foi fundamental para a segurança dos pilotos. Mas antes, eu sou o Fett e você está assistindo o canal do Fett. Então bora lá! O primeiro caso envolve uma das maiores rivalidades da F1, a rivalidade entre Hamilton e Verstappen. Esse acidente ocorreu justamente no auge da batalha entre esses dois pilotos, em 2021, no GP de Imola. Logo após a parada dos boxes, Hamilton e Verstappen se encontram logo na primeira curva, a variante del Retículo. Como essa curva é uma chicane, não há muito espaço para uma disputa. Então eles acabam por se espremer e Verstappen acaba por encavalar o carro por cima do carro do Hamilton. Com esse encavalamento, o assoalho e a lateral do carro de Verstappen acaba por encostar diretamente no halo do Hamilton. E com certeza, se o halo não estivesse ali presente, quem seria acertada seria justamente a cabeça do Hamilton. Esse acidente não foi só uma prova da segurança da Fórmula 1, mas sim o ápice da batalha entre esses dois gigantescos pilotos, numa das maiores temporadas da Fórmula 1. Seguindo para o próximo acidente, que é com certeza um dos mais brutais e assustadores de talvez toda a história de todos os esportes, o acidente de Guan Yu Zhou no GP de Silverstone de 2022. Esse acidente ocorreu logo na largada, quando Zhou, Gasly e Russell disputavam posições. Gasly foi espremido por esses outros dois pilotos e acaba por bater no Russell, que acaba levantando o carro de Zhou, pegando justamente no assoalho, fazendo o carro de Zhou capotar em alta velocidade, deslizando de cabeça para baixo na brita, até pular por cima da barreira de pneus e ficar preso entre a barreira de pneus e as grades que protegem a torcida. Durante alguns minutos, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Zhou. Foi um dos maiores momentos de tensão da Fórmula 1. Mas, graças à engenharia super desenvolvida da Fórmula 1, Zhou conseguiu sobreviver sem passar por danos graves. E saindo, inclusive, do hospital no mesmo dia. Mais uma vez, a Fórmula 1 provando a sua segurança inacreditável. Agora nesse tópico, vou englobar 2 acidentes de uma vez só. Esses 2 acidentes ocorreram com o piloto americano Colton Herta. Para quem não conhece, Colton Herta foi um piloto que passou a maioria da sua carreira na Indy e agora está na Fórmula 2, sendo o provável substituto para Valtteri Bottas ou Sérgio Pérez na Cadillac na próxima temporada. O primeiro acidente ocorreu em Iowa em 2020. Durante a relargada desse GP, Colton Herta acabou por perder o controle do seu carro e atingir diretamente o aeroscreen, o equivalente do halo na IndyCar, do piloto Rinus Viking, um outro piloto pouco conhecido. Um caso curioso é que o aeroscreen foi justamente implementado na IndyCar justamente na temporada de 2020 e já começou salvando vidas. O próximo acidente envolvendo o Colton Herta foi ainda mais brutal, agora em 2022, nas 500 milhas de Indianápolis. O acidente ocorreu na primeira curva, quando Colton Herta entrava na curva a mais de 350 km por hora. Ele perdeu a traseira do seu carro e acabou perdendo o controle e acabou por bater na barreira, fazendo seu carro decolar e capotar, deslizando de cabeça para baixo. Foi uma cena brutal e assustadora, mas, graças ao aeroscreen, Colton Herta conseguiu sobreviver. E mais uma vida foi salva na IndyCar. O próximo acidente talvez seja mais assustador, mais brutal, mais impactante
do que o acidente do Zhou, o acidente mais lembrado da história da Fórmula 1, o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020. Esse acidente ocorreu na largada, quando Grosjean e Daniel Kvyat disputavam posições. Um pequeno toque de Kvyat atingiu Grosjean, que fez ele perder o controle do seu carro, atingindo diretamente o guarda-reio. Um pequeno toque desencadeou um acidente brutal. Após o contato, o carro do Grosjean se dividiu em dois e, além de pegar fogo, foi completamente amassado pelo guarda-reio. Mas, graças ao halo que protegeu diretamente a cabeça do piloto, amassando o guarda-reio, o piloto não sofreu nenhum dano. Mas o pior de tudo foi o fogo. O carro pegou fogo. Não dava pra ver nada. Por uns momentos, ninguém sabia o que tinha acontecido. Pessoas choravam, todos se lamentavam. Mas numa cena épica, Grosjean saiu do fogo e conseguiu sobreviver. Entretanto, após esse acidente, Grosjean ficou fora de 2 corridas na F1, que decretou o seu fim na categoria mais prestigiada do automobilismo. O acidente que vamos tratar agora aconteceu com um piloto pouco conhecido, chamado Roy Nissany. Roy é um piloto israelita que correu na F1 entre 2018 e 2023, tendo participado também de alguns treinos livres pela Williams entre 2020 e 2022. Mas o acidente que vamos tratar agora ocorreu na F2, no GP de Silverstone, em 2022, na mesma etapa e no mesmo ano que Guan Yu Zhou sofreu aquele acidente tão grave. Realmente, Silverstone foi uma etapa bem brutal esse ano no automobilismo. Durante a largada, o piloto Dennis Hauer perdeu o controle do seu carro e acabou fazendo ele ter que passar pela grama. Quando foi voltar à pista, ele pegou uma zebra muito alta, fazendo seu carro decolar e atingir diretamente o cockpit do piloto israelita. Mas o halo, mais uma vez, salvou um piloto. Hoje em dia, Roy corre em categorias de GT e Endurance, mas não conseguiu desenvolver sua carreira na F1, mesmo tendo feito alguns treinos livres pela Williams. Realmente uma tristeza. O próximo acidente foi a primeira consagração do halo como fundamental para a segurança dos pilotos, o acidente de Charles Leclerc no GP da Bélgica de 2018. Curiosamente, essa temporada foi a estreia do halo e do Leclerc, ou seja, Leclerc escolheu o tempo certo para começar a sua carreira na F1. Esse acidente teve início na largada, quando Nico Hülkenberg perdeu completamente o tempo da freada e atingiu o carro do Alonso pela traseira, fazendo o carro levantar e atropelar, voando o carro do Leclerc, passando literalmente por cima do halo. Esse caso não foi só um acidente normal, foi a primeira prova verídica que o halo funcionava e já começou logo na sua primeira temporada salvando vidas. Nico Hülkenberg sofreu uma punição de 10 posições para o próximo GP, porque ele foi considerado o principal culpado desse acidente, enquanto Alonso e Leclerc não sofreram nenhuma punição. Chegamos no final da nossa lista, com o último acidente que aconteceu com o piloto Joseph Newgarden em Gateway. Esse acidente também é o mais recente, ele aconteceu em 2025. Esse acidente também é um pouco estranho e diferente, porque o que aconteceu? O novato Lewis Foster perdeu o controle do seu carro, que fez ele bater num muro e se dirigir até o outro muro. No caminho, Joseph Newgarden não consegue desviar e acaba por ser espremido entre o carro de Foster e o muro, fazendo ele pular e cair de ponta cabeça. O diferente desse acidente é que o carro não deslizou de cabeça para baixo em alta velocidade. Não, foi devagar. Foi um momento de tensão, um momento horripilante para Newgarden, mas o aeroscreen estava lá para impedir que a cabeça de Newgarden raspasse diretamente no chão, salvando a sua vida. Hoje em dia, ninguém questiona o halo ou o aeroscreen. Ele é fundamental para a segurança dos pilotos em qualquer categoria de Fórmula E, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, IndyCar e outras.
Infelizmente, muitos pilotos tiveram suas vidas ceifadas, como o Jules Bianchi, que se provavelmente tivesse o halo em seu carro, ele não teria falecido. Isso não é uma crítica nem uma comparação com o halo e com outras categorias, mas sim para realçar a segurança do halo nos dias de hoje, e ninguém pode questioná-lo. Está finalizada nossa lista. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e também deixar nos comentários o feedback do que você achou do vídeo, do cenário, e de também escrever qual é o acidente que mais te assustou, que mais te impressionou. Então, vejo vocês no próximo vídeo.